Bom, então, boa noite, oficial, né? Começamos a gravação da nossa aula. Eu vou começar fazendo com vocês um resuminho rápido da aula passada, que nós começamos o tema fisiologia renal. Vocês devem se lembrar que a gente começou falando... E, pessoal, como é que foi da aula? Ó, vocês devem se lembrar que nós começamos falando do sistema urinário. Eu falei das estruturas, né? Os rins recebem o sangue da artéria, e o sangue já sai do rim filtrado pela veia renal, que vai desembocar na veia cava inferior. Quando passa pelo rim, o sangue deixa o excesso de água e excretas, eventualmente minerais, também são eliminados na urina, de acordo com a em excesso no nosso sangue. Então, o rim regula o que nós estamos eliminando. Ele não faz uma simples filtração do sangue, ele filtra e equilibra quanta água, quanto sal nós podemos jogar fora. Viu que o rim tem uma função de ativar a vitamina D, a terceira etapa de ativação da vitamina D. Ele produz um hormônio, a eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir hemácias. Ele ainda produz uma enzima, a renina, que é tema da nossa aula de hoje, que é a interferência do rim na pressão arterial. Incrível isso, né, gente? Se vocês olharem para isso daqui, ó, eu espero que no futuro, quando o conhecimento do corpo humano de vocês for mais aprofundado, ao ver uma informação dessa daqui, ó, de que o rim ativa a vitamina D, produz renina e eritropoetina, vocês entenderem que o rim está vinculado aos ossos, ao metabolismo ósseo, à pressão arterial e à produção de hemácias, a oxigenação dos tecidos. Ah, como assim, professor? Ora, o rim produz o hormônio que age sobre a medula óssea, estimulando a produção de hemácias. O rim produz renina, uma enzima que vai agir, como nós vamos estudar hoje, regulando a pressão arterial. E o rim ainda produz o calcitriol, ativa o calcitriol, que é a vitamina D, que é fundamental para o metabolismo ósseo. Então, reparem que fisiologia é isso, gente. Eu estudar um sistema, um conhecimento aprofundado de fisiologia é isso. Eu estudar um sistema e entender como é que ele interfere nos outros, como é que a função dele reverbera nos outros. Por que é importante eu saber isso? Por que é importante eu entender as funções do rim? Imagina um indivíduo com insuficiência renal. Se ele tem insuficiência renal, posso esperar problemas no metabolismo ósseo, problemas de desregulação da pressão arterial e problemas na produção de hemácias? Olha que impressionante. Talvez o médico detecta um quadro de anemia, pouca produção de hemácias. E talvez pode suspeitar até de uma leucemia, de uma doença das hemácias, de uma deficiência no consumo de ferro nutricional, por isso que não está produzindo hemoglobina. Mas não, vai ver o problema lá no rim, que está em insuficiência renal, não está produzindo adequadamente eritropoetina. Pressão arterial descontrolada, a gente já pensa direto no coração, né, nos vasos sanguíneos. Talvez o problema está aqui, ó, relacionado à produção de renina no rim. E por fim, distúrbio do metabolismo ósseo, osteoporose, pode estar relacionada a defeitos na ativação da vitamina D, também pelo rim. Então, fisiologia é isso, entender que o rim ele filtra o sangue e produz a urina, retirando as excretas do sangue. Essa é a principal função dele. Mas ao fazer isso, ele regula quanta água a gente tem no corpo, ele regula quantos sais a gente tem no corpo, os minerais que estiverem em excesso vão ser eliminados, os que não tiverem em excesso, tiverem em falta, vão ser poupados. Então, é uma filtração seletiva. A urina a gente ainda aproveita para eliminar nela xenobióticos, né, substâncias estranhas ao nosso corpo, medicamentos, venenos, metabólitos produzidos pelo nosso organismo. E o rim, né, quando a gente está muito tempo sem comer, ele até produz glicose. A gente viu que o rim tinha muitas funções na aula passada.
E agora a gente vai ver especificamente nessa aula, a gente viu a filtração renal na aula passada, e agora nós vamos ver especificamente o papel do rim no controle da pressão arterial. Então falamos da estrutura renal, discutimos sobre o néfron, temos essa aula aqui em cima do néfron, né? Pedi para vocês, essa figura é bacana, ela mostra a ramificação da artéria renal, ó. Ela vai se ramificando, porque é anatomia pura, né? Vai se ramificando em vários vasos menores, até se transformar nos capilares glomerulares, que são os vasos que formam o glomérulo. Depois elas vão se tornando veias até sair do rim pela veia renal. Então o sangue chega pela artéria renal, sai do rim pela veia renal. Mas da artéria para a veia renal tem vários níveis de ramificação, redução de calibre, e o menor deles são os capilares glomerulares, né, os vasos mais finos da circulação renal, que formam o glomérulo aqui dentro do néfron. Aqui falando sobre filtração glomerular, né, gente, a gente filtra o sangue porque a pressão no glomérulo é maior que na cápsula, então o plasma sai de dentro do glomérulo, é coletado na cápsula e vai para os túbulos. A gente tem uma taxa de filtração glomerular que até pode ser calculada, tá? Então a gente usa uma constante de permeabilidade, uma pressão efetiva de filtração, a taxa de filtração do glomérulo no indivíduo saudável é de 125 ml de sangue por minuto. Essa é a nossa taxa de filtração glomerular por minuto. Essa figura mostra para nós uma curiosidade, né? O nosso sangue é filtrado, ele passa pelos nossos rins 60 vezes ao longo de um dia. Então, a gente filtra o nosso plasma 60 vezes por dia. Isso significa que a gente passa pelos rins um volume de 180 litros de plasma por dia. Ah, professora, eu tenho 180 litros de plasma no corpo? Pelo amor de Deus, claro que não. Você tem 6, 7 litros. É porque eles estão passando 60 vezes lá nos seus rins. Então, por isso que dá esse volume grande. Esse volume grande que a gente filtra, a gente reabsorve quase tudo. 178,5 litros a gente reabsorve. O que sobra é a nossa excreção diária de urina, cerca de 1,5 litro de urina. Fruto das várias filtrações do nosso plasma, né? Cada vez que o nosso plasma sanguíneo completo é filtrado, a gente produz alguns poucos ml de urina. Ao longo de 60 vezes em um dia, a gente consegue produzir 1,5 litro de urina. Esse volume de plasma filtrado aqui extra é todo reabsorvido na arteríola eferente. Mais uma imagem do glomérulo. Aqui, lembrar, o único destaque que eu quero dar, gente, para vocês se lembrarem, é que aqui, ó, no túbulo convoluto, contorcido, proximal, no túbulo proximal, o epitélio das células do túbulo proximal tem microvilosidades para aumentar a superfície de absorção. Alguém se lembra da aula passada? Por que o túbulo contorcido proximal tem as microvilosidades na sua membrana interna para aumentar a superfície de absorção, igual era no intestino? Por que eu tenho esse mesmo epitélio, essa mesma especialização aqui no túbulo convoluto ou contorcido proximal? Alguém se lembra? Quem tiver anotado, volta aí na sua anotação. O que eu falei do túbulo contorcido proximal? O que é uma característica dele? Ninguém lembra? As microvelocidades, Matheus. Por que elas estão presentes aqui no túbulo contorcido proximal? Lembra que elas estavam presentes lá no intestino também, né? Para aumentar a superfície de absorção do epitélio intestinal. Elas também estão aqui no túbulo convoluto proximal. O motivo, pessoal, aqui.
O motivo é esse aqui, ó. É no túbulo contorcido proximal que a gente reabsorve os nutrientes que foram inadequadamente filtrados. Eu falei na aula passada que a filtração renal é pouco seletiva. Eu filtro o plasma sanguíneo quase todo, com as excretas e com os nutrientes. E de cara, já no túbulo contorcido proximal, os nutrientes são reabsorvidos. Glicose, aminoácido, boa parte da água, dos sais que foram filtrados indevidamente, já são reabsorvidos aqui. Então, o proximal é um sítio de intensa reabsorção, intensa. Por isso que ele tem até um epitélio especializado para reabsorção de substâncias, que é um epitélio contendo microvilosidades. No vídeo que a gente assistiu, até mostrava essas microvilosidades, né? Não sei se vocês lembram de eu dizer também. Professor, Oi, licença, boa noite. A Amélia, eu vou aceitar ela. já, Ela não tá conseguindo nem entrar. já aceitei, possivelmente, porque não está aparecendo aqui para mim. Né? Quando não aparece, eu não consigo aceitar. Fala para ela que se de tudo não der certo, depois ela assiste gravado. Tá bom, vou falar pra ela. Tá, fala para ela que não está aparecendo aqui para mim, para ela ficar tentando lá. Não sei se vocês lembram de eu falar também que ó, assim que o filtrado passa pelo proximal, os nutrientes, quase toda a água, minerais já são reabsorvidos. Por isso que essa região tem microvilosidades. Depois daqui, gente, o que sobra é água com excretas e minerais. E aí, nas partes seguintes do néfron, na alça de Henle, no distal e no coletor, vai estar acontecendo a reabsorção de mais água e de mais minerais. Absorvo alguns aqui na alça de Henle, outros no distal, outros no coletor. Vamos então para o tema da nossa aula de hoje. Né? Na nossa aula de hoje a gente vai falar da função. Ainda mostrei a constituição da urina, né? Que a urina não tem micro-organismos. Se houver micro-organismos na urina é algo atípico, é sinal de uma infecção urinária. Como é que micro-organismos aparecem na urina? Eu mostrei para vocês, né? Não é vindos do sangue, não. É vindos de baixo para cima. Eles entraram pela uretra. Tá? Então fizeram esse caminho aqui, ó. Subiram pela uretra, atingiram a bexiga, subiram pelo ureter e podem provocar até lá em cima uma infecção renal, que é gravíssima. Vai demandar internação, uso de antibióticos de largo espectro, porque a infecção renal pode ser fatal em poucos dias. Alguém sabe, gente, por que vocês já ouviram falar que mulher tem muita infecção urinária? Sabem por que mulher tem mais infecção urinária que homem? Professor, porque a, a vagina ela acumula mais bactéria? É porque assim ela é mais do que o homem? A forma, a forma que ela pode acumular mais bactéria? Olha, tem a ver com o formato da genitália feminina. A genitália feminina é uma genitália Professor, externa. Oi, licença. É porque tá mais próxima da flora bacteriana, algo assim? do intestino. Fala o contato com a flora bacteriana externa mesmo, sem ser intestino. Tá, com as bactérias do ambiente, né? Isso, exatamente. Tá certo. Não, sim, tem a ver as duas coisas, tá? Mulheres, principalmente meninas, né, novinhas, podem ter muitas infecções bacterianas, por quê? Porque a genitália feminina, gente, é externa. Então, ela é mais facilmente contaminável. E aí, quando a mulher usa roupa íntima e roupa por cima disso, né, o ambiente fica ali, úmido, né, propício à proliferação de bactérias. O canal vaginal, que é rico em bactérias, fica muito próximo da uretra, que é o canal por onde sai a urina. Então, pode acontecer de bactérias migrarem da vagina para o canal da uretra. A microbiota da vagina, ela não é patológica na vagina, mas ela pode ser patológica dentro da uretra, iniciar uma infecção urinária. Por isso que é importante uma mulher beber bastante líquido, porque ela está o tempo todo urinando
Caso tenham bactérias oportunistas subindo pela uretra dela, o próprio jato de urina vai limpar a uretra e impedir que essas bactérias cheguem à bexiga, instaurando uma infecção urinária já de gravidade intermediária. Eu não quero de jeito nenhum que elas subam pelo ureter e provoquem infecção renal, porque essa pode ser fatal. Então, mulheres têm que ser, lógico, né, as meninas têm uma educação de higiene feminina desde de novas, com as suas respectivas mães, aí, avós. Por quê? Porque a vagina tem que ser mantida limpa. Especialmente, por exemplo, após usar o banheiro, é muito raro que, por exemplo, aquelas gotículas de água, que às vezes a gente nem percebe do vaso sanitário, elas podem vir e contaminar a vagina da mulher e logo provocar uma contaminação na uretra. No homem isso é mais difícil, porque o pênis é como um cano, né? E a pontinha da uretra, que fica na extremidade do pênis, é fechada. Muitas vezes o homem ainda tem, os homens que não são operados, circuncisados, eles têm o prepúcio protegido. Então é muito mais difícil, por exemplo, de um respingo de vaso sanitário ou uma sujeira acabar tocando a ponta da glândula masculina. Já na mulher, a infecção da vagina é muito mais possível. Né? Por isso que as mulheres devem adotar hábitos de higiene aí, mais rigorosos para se manterem, usando sabão, inclusive, para se manterem limpas assim, de bactérias que possam eventualmente subir pela uretra e iniciar infecções urinárias. As mulheres são muito comuns, principalmente mulheres que às vezes ficam muito tempo fora de casa, muito tempo sem tomar banho, usam banheiros coletivos, né? Isso pode aumentar as chances dessas infecções. Mas é uma questão anatômica, né? De estrutura da genitália mesmo. Os homens têm que tomar cuidado, especialmente quando sentam em vasos, né? Porque daí a ponta do pênis pode tocar ali aquela borda do vaso que é contaminada. E aí contamina a ponta da uretra e aí pode acontecer a mesma coisa. A subida das bactérias pela uretra, chegando na bexiga, depois sobe pelos ureteres, e aí a infecção renal que deve ser evitada. Porque o rim é um órgão mais do que vital, né? Uma falência renal aí vai levar à morte. Hoje nós vamos falar, gente, dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo aqui o néfron? O túbulo contorcido, descendo a alça de Henle, e depois túbulo distal e, por fim, o túbulo coletor. Todo enovelado aqui em volta da arteríola eferente. Quando você está subindo aqui, gente, a alça de Henle, entre a alça de Henle e o túbulo distal, a alça de Henle toca a arteríola. E aí, as células da arteríola nessa região, vocês devem ter desenhado aí elas, a gente chama de células justaglomerulares. Porque são células especializadas próximas ao glomérulo. Por isso, justaglomerulares. São células próximas, estão juntas do glomérulo, mas são células especializadas da parede das arteríolas. Essas são as justaglomerulares. E a parede da alça de Henle, entre a alça de Henle e o túbulo distal, tem umas células especializadas, chamadas de mácula densa. Nós vamos estudar agora o papel da mácula densa e o papel das células justaglomerulares no controle do nosso estado de hidratação e da nossa pressão arterial. Olha que loucura. Cada rim nosso é feito de mais ou menos 1 milhão de néfrons. Então, nós temos 1 milhão de néfrons no rim, mais 1 milhão de néfrons no outro. Cada néfron vai ter aqui, ó, na junção das arteríolas aferente, que é a que está trazendo sangue com impurezas para o glomérulo, e a arteríola eferente, que está saindo do glomérulo com o sangue purificado, filtrado. Nessa junção das arteríolas, eu tenho células especializadas, chamadas justaglomerulares. E essas células estão em contato direto com a parede da alça de Henle. Na verdade, do espaço entre a alça de Henle e o túbulo distal. Essas células dessa região,
eu chamo de mácula densa. Vou tentar mostrar isso no desenho que eu fiz na aula passada, só para vocês localizarem. Ó, lembra que eu desenhei glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, e olha aqui, ó. Entre o final da alça de Henle e o começo do túbulo distal, eu desenhei essas 3 células modificadas aqui, ó, eu chamei elas de mácula densa. E mostrei que elas interagem de perto com células vermelhinhas aqui da parede da arteríola, que eu chamei de células justaglomerulares. Então, só quero que você situe onde está acontecendo essa interação de mácula densa. Então, o que é mácula densa? Gente, é célula da parede de quem? Do néfron, entre a alça de Henle e o distal. Então, mácula densa são células especializadas da parede do néfron. E células justaglomerulares são células especializadas da parede da arteríola. Todo mundo está situado? Onde nós estamos? Eu quero que vocês saibam quem são as células da mácula densa, quem são as células justaglomerulares e onde elas estão. Mácula densa são células especializadas na parede do néfron, entre a alça de Henle e o distal. Justaglomerulares são células especializadas da parede da arteríola. Elas estão em interação direta com a mácula densa. Essa interação que nós vamos estudar hoje. Essa interação vai levar à produção de renina pelo rim. Renina é uma enzima. Vamos estudar isso hoje. Oi, gente. Me dá um sinalzinho de vida aí. Entenderam a localização dessas células? O nosso desenho de hoje tem elas novamente. Professor, só pode repetir isso de novo? Posso. Ó, Vai ser bom mesmo, professor. vou voltar aqui. Ó, primeiro deixa eu mostrar aqui no... Eu estou mostrando para vocês, aqui é a estrutura de um néfron, né? O que eu estou dizendo para vocês é que as células da parede do néfron, nessa região aqui, se especializaram. Então, são células da parede do néfron? São, mas são células especializadas com uma função distinta. Vamos falar delas depois. Qual que era a função das células da parede do néfron, gente? Reabsorver substâncias, né? Para o sangue. Essas aqui, não. A função delas não é reabsorver nada. Elas têm uma função distinta. Essas células que estão entre a alça de Henle e o distal, células da parede do túbulo, entre a alça de Henle e o distal, eu chamo de mácula densa. Elas têm uma função de sensor no corpo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Elas interagem diretamente com células especializadas também, só que da parede da arteríola. As células especializadas da parede da arteríola são as células justaglomerulares. Deixa eu ver no desenho que eu fiz para vocês hoje. Isso aqui está aqui de novo nesse desenho. Aqui eu desenhei reduzido em um néfron. Ó, acompanha comigo. O sangue passa pelo néfron, chega nele pela arteríola aferente. Aqui no glomérulo, o sangue é filtrado e o plasma corre por dentro dos túbulos. Proximal, alça de Henle, distal, coletor. O sangue que sai do glomérulo, ele já perdeu as excretas aqui, ó, então ele sai filtrado pela arteríola eferente. Aqui vai haver reabsorção, né, que nós estudamos, de nutrientes que foram indevidamente filtrados, reabsorvo o excesso de água, reabsorvo para a arteríola eferente o excesso de nutrientes, de minerais que eu estou perdendo. Reparem que aqui, ó, entre o final da alça de Henle e o túbulo distal, eu tenho células especializadas chamadas mácula densa. Elas interagem com células especializadas da parede da arteríola eferente. Essas células especializadas são chamadas de justaglomerulares. Da interação entre a mácula densa e as células justaglomerulares, eu vou ter produção de renina.
Professor, me fala o que é essa mácula densa. Por que eu tenho células diferenciadas na parede do néfron? Essa célula a gente detecta a quantidade de sódio e de água que está fluindo dentro do néfron. Por que vocês acham que eu tenho células especializadas para detectar quanta água e quanto sódio está correndo por dentro do meu néfron e indo para a formação da urina? Por que vocês acham que eu preciso ter células especializadas em detectar essa quantidade de água e sódio que está passando por dentro do meu néfron, por dentro do túbulo? Por que as células da mácula densa surgiram, gente? Qual é a necessidade de eu ter células que funcionam como sensores de sódio e de água aqui dentro do túbulo? Por quê? Para reabsorver. Para quê? Reabsorver. Tem a ver com reabsorção, mas por que vocês acham que eu tenho aqui na parede do meu túbulo um sensor controlando o volume de água e de sódio que está passando pelo néfron? Por que eu tenho que ter uma célula aqui para saber se está passando muita ou pouca água? O que vocês acham que ela está controlando, gente? Muito ou pouco sódio? Oi. Para ter um controle, não reter água demais e não liberar água e sal, enfim. Perfeito. Para eu ter um controle, gente, do meu nível de hidratação. Por que eu tenho células especializadas em detectar quanta água e sal estão passando pelo meu, quanto sódio e quanta água estão passando por dentro do meu néfron? Se está passando muita água e muito sódio, gente, como é que está meu estado de hidratação? Desidratada. Não. Ó, se eu estou passando aqui, ó, um fluxo volumoso de água e de sódio. Sinal de que eu filtrei bastante plasma. É porque eu estou hidratado? Você está hidratado. Estou hidratado. Agora, e se está passando aqui dentro, ó, um fluxo bem mirradinho, bem fraquinho de água e de sódio? O que isso vai significar para a mácula densa? Desidratação. Desidratação. Eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó, com letras garrafais aqui assim. Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida que surgiu do seguinte. Na aula de sistema urinário, o senhor tinha falado que o corpo ele tem uma capacidade de refiltrar, né? Por exemplo, se eu estou com uma baixa de água, eu jogo essa água para ser reabsorvida para o organismo e não desperdice nada, né? É aqui, ó. E aí a minha dúvida era o seguinte, porque no sistema digestório, quando você tem um certo período para absorver a sua alimentação, e quando você toma uma refeição líquida, por exemplo, um shake de proteínas, você acaba tendo uma dificuldade maior para absorver. Aí eu queria saber se esse processo de reabsorção ele também é válido para proteínas e para refeições líquidas, ou se nesse caso eu simplesmente iria urinar o excesso de proteína, o que eu não consegui absorver no momento. Ah, tá. Não, você note, ó, que eu disse aqui na aula se você olhar, inclusive, esse slide aqui, ó, do que é filtrado, do que é reabsorvido no proximal, se você notar aqui também, cadê o nosso desenho da aula? No desenho da aula, o que nós filtramos? O que saiu do sangue aqui que eu falei? Saiu o plasma, a parte líquida do sangue, contendo glicose, aminoácidos, nutrientes que estavam dissolvidos no plasma, água e minerais. Não sai proteína, tá? Via de regra, um rim saudável não filtra proteínas. Só peptídeos, proteínas muito pequenas, que são raras no nosso sangue, poderiam ser filtradas no glomérulo. As proteínas são grandes demais. Elas e as células sanguíneas, então as proteínas do sangue, por exemplo, a albumina, e as células sanguíneas, hemácia, plaqueta, glóbulos brancos, leucócitos, elas vêm pela arteríola aferente,
passam pelo glomérulo e vão embora pela arteríola eferente. No ultrafiltrado não há uma presença massiva de proteínas. Só proteínas muito pequenas, fragmentos de proteínas, podem ser filtrados num glomérulo saudável. Tanto que a presença de proteínas na urina, que é um quadro que eu chamo de proteinúria, ele denota doença do glomérulo. Então, o excesso de proteínas na urina, proteinúria, que é o quadro, mostra para mim que o meu glomérulo está com algum problema, porque ele está filtrando proteínas, não deveria. Proteínas devem permanecer dentro do sistema circulatório. O que eu filtro aqui no glomérulo é apenas a parte líquida do sangue, o plasma. E aí, como eu filtro o plasma, tudo que está dissolvido nele vem junto. Nutrientes, água e minerais. Professor, Entendeu aí? Quem perguntou? Só ver se ele entendeu. Depois eu passo para você. Oi? Entendi. Então, no caso, se eu tomar, por exemplo, 40 gramas de proteína, eu vou conseguir absorver tudo. Isso, a absorção vai depender da sua digestão. Então, você comeu proteína, né? Seja ela de qual natureza for, albumina do ovo, colágeno de pele, queratina, proteínas do soro do leite, beta-caseínas, não importa a fonte de proteína. Você vai precisar digeri-la, aminoácidos livres, quebrar, né, as ligações peptídicas, gerar aminoácidos livres, dipeptídeos ou tripeptídeos, absorve no intestino. O intestino também vai absorver a água e os demais nutrientes. Esses aminoácidos caem na sua circulação sanguínea e o seu corpo vai produzir proteínas usando esses aminoácidos. Essas proteínas, quando produzidas e lançadas no sangue, o fígado faz isso, né? Ele pega aminoácido, produz proteínas e lança no sangue. Quando passam pelo rim, elas não são filtradas. Não são filtradas. O néfron aqui, ó, no glomérulo, não filtra proteínas. Se eu estiver filtrando, se estiver aparecendo proteínas na urina, é um sinal de doença no glomérulo. Ou de uma carga muito exagerada de proteínas no meu sistema circulatório, que pode refletir uma dieta muito exagerada em proteínas. Tem muita gente que não tolera uma suplementação com aminoácidos em grande quantidade, porque isso aumenta o conteúdo proteico do sangue. E esse excesso de proteínas pode levar a uma doença renal. Então, o rim não tolera também, assim como o fígado, um excesso, né, um exagero na quantidade de proteínas na dieta. Mas filtração não, tá? Somente fragmentos de proteína muito pequenos são filtrados aqui no glomérulo. Entendi. Quem me perguntar depois dele? Tá bom, mas são lugares diferentes. Obrigado. A minha pergunta era justamente essa, independente da quantidade de proteínas, de aminoácidos que a gente ingere, seja por alimentação ou suplementação, o rim não absorveria. Isso, o rim não filtra. O Isso, intestino então. absorve tudo. Se você come não uma filtra, grande quantidade de proteína, o nosso intestino digere e absorve os aminoácidos. A questão é que um excesso de proteína, né, pode mudar a osmolaridade do meu sangue, e isso pode prejudicar a filtração renal. E aí, quando chega aqui, não filtra. Tá? A presença de proteínas na urina é um mau sinal. Pode ser indicativo de doença renal, de um glomérulo disfuncional, está deixando passar a proteína. A proteína não podia passar, não. Era para passar só o plasma. O plasma com os nutrientes e excretas diluídas nele. Os nutrientes voltam, né, retornam para a corrente sanguínea, e as excretas com o excesso de água vão embora na urina. Aí, volume de urina depende muito do meu estado de hidratação, que eu disse para vocês. Quando a minha mácula densa detecta um fluxo volumoso de água e sódio, a mácula densa entende que nós estamos muito hidratados. Então, o fluxo de água segue dentro do túbulo e vai para a formação de urina. E a gente forma uma urina volumosa. Mas os nossos rins foram feitos para preservar a quantidade de água e sais no nosso corpo. Porque se nós perdermos, gente, muita água e muitos sais na urina,
a gente pode entrar num quadro de desequilíbrio hidroeletrolítico, desequilíbrio de água e de eletrólitos, por isso hidroeletrolítico. Esse desequilíbrio pode ser fatal. É o que mata uma criança que, por exemplo, contrai a bactéria Vibrio cholerae, causa o cólera, que é uma infecção intestinal. A criança tem uma diarreia violenta, uma diarreia aquosa, ela perde muita água e muitos minerais pelas fezes. E aí, essa criança entra num quadro de desequilíbrio hidroeletrolítico e morre. Porque a falta de água e a falta de um equilíbrio dos minerais no nosso corpo perturba várias funções biológicas vitais, como o batimento cardíaco, a neurotransmissão dos impulsos nervosos, e com isso o indivíduo vai a óbito. Então, controlar o volume de água e sódio no nosso corpo é extremamente importante. Quem está de olho nisso? Mácula densa. Células especializadas da parede do nosso néfron, entre a alça de Henle e o túbulo distal. Eu tenho um conjunto de células especializadas na detecção de sódio e de água. Quando é que a minha mácula densa se ativa, gente? Quando tem muita água e muito sódio, a minha mácula densa fica inativa. Ela não tem que se preocupar. Afinal, se tem muita água e muito sódio, é um sinal de que eu estou hidratado ou desidratado, gente. Se tem um fluxo volumoso de água passando pelo néfron. Eu estou com uma abundância de água, então eu estou o quê? Hidratado ou desidratado? Hidratado. Nesses casos, a mácula densa fica inativa. Quando é que vocês acham que a mácula densa precisa se ativar? Quando é que a situação é preocupante para o organismo? Quando não há Quando não há o quê? a liberação de água e de sódio. Quando está muito ou quando está pouco? Vocês acham que a mácula densa tem que se ativar? Quando está sobrando água no nosso corpo, quando está faltando? Quando tá faltando. Quando está faltando, que é preocupante, gente. Baixos níveis de sódio e baixos níveis de água. Por quê? Para a mácula densa, eles sinalizam um quadro de desidratação. Para a mácula densa, eles sinalizam um quadro de desidratação. Então, num quadro de desidratação, há pouca água e pouco sódio no organismo do indivíduo. Como é que o corpo fica ciente disso? Porque o fluxo de plasma filtrado é pouco abundante, é pequeno, porque está faltando água no corpo. Está faltando água, gente, eu tenho muito volume sanguíneo ou pouco volume sanguíneo se eu estou desidratado. Meu sangue está abundante, está bem volumoso ou está pouco volumoso? Pouco. Pouco. Se eu estou desidratado, eu tenho um volume sanguíneo menor. Está faltando água. E esse volume sanguíneo menor vai me fazer filtrar menos plasma. Por isso, o fluxo de filtrado que passa aqui na mácula densa está bem pouco volumoso. A mácula densa de imediato detecta que há pouco sódio e pouca água passando entre a alça de Henle e o túbulo distal. Nisso, gente, a mácula densa vai ativar as células justaglomerulares. A mácula densa produz substâncias que ativam as células justaglomerulares. Vou chamar elas aqui de PGEs, tá? PGE, para quem não entendeu. Depois eu vou, mais na frente, a gente vai entender o que é uma PGE no futuro, aí, nas nossas próximas disciplinas. PGE é uma prostaglandina, tá? Para quem quiser saber. Mas por enquanto vamos ficar com PGE. Quando a mácula densa, então, essas células aqui da parede do túbulo, detectam baixo volume de água e baixo volume de sódio, elas estão detectando em que estado, gente? Desidratação. Com isso, elas vão estimular a célula justaglomerular, que é a célula da parede da arteríola, a produzir uma enzima chamada
renina. É aqui que começa a cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH. Nós vamos estudar hoje um dos sistemas mais complexos da fisiologia humana, mas bem tranquilo de ser entendido. De agora para frente na aula, não foca tanto em nome, em decorar nome, de nada, porque tem muito nome. Tenta entender o processo. Depois, na hora de você estudar, revisar, você vai ter que decorar os nomes. Mas por agora, não. Agora tenta entender o processo. Gente, vamos lá. Vamos fazer um raciocínio reverso? Quem produziu renina? Queria que vocês participassem agora. Quem produziu a enzima renina? A célula justa glandular? A célula justa glomerular. Glomerular. Justa glomerular, porque olha aqui, ó, ela é uma célula da parede da arteríola que está próxima do glomérulo, por isso justa glomerular. E ela tem uma interação íntima com células especializadas na alça de Henle, ó, na parede da alça de Henle. Que células são essas? A mácula densa. O que mácula densa detecta? O fluxo tubular distal, ou seja, o fluxo de filtrado que está passando dentro do tubo. Então, vamos lá. Quem produz a enzima renina? A célula justa glomerular. Estimulada por quem, gente? Onde é que a célula justa glomerular sabe que ela deve produzir renina? Quem está estimulando ela? A mácula densa? A mácula densa, por meio da produção de PGEs, de prostaglandinas. Então, a mácula densa estimula a célula justa glomerular a produzir renina. Como é que a mácula densa soube que ela deveria estimular a célula justa glomerular a produzir renina? Pela falta de sódio e água. Onde? No tubo do néfron. No túbulo do néfron, né? À medida que o filtrado está passando aqui, ó, em direção ao túbulo coletor para formar urina, a mácula densa está vigiando. Tem muita água e muito sódio? Ok, a mácula densa fica inativa. Não tem que me preocupar. Se tem muita água, muito sódio, o indivíduo está bem hidratado. Tem pouca água, pouco sódio? Opa, isso é um sinal de quê? Desidratação. Isso é um sinal de alerta para a mácula densa. Ela é um sensor de sódio e de baixo fluxo d'água. Então, ela vai ativar, produzir prostaglandina, ativar a célula justa glomerular, e a célula justa glomerular, em resposta, vai produzir a enzima renina. Volta aqui para mim, ó. Por que uma pessoa que está desidratada, a gente concorda que tem pouca água no organismo dela. Como é que vocês acham que está o volume de sangue nessa pessoa? Alto ou baixo? Baixo. Baixo volume de sangue, gente. É baixa volemia. Isso significa para vocês uma pressão arterial alta ou baixa? Como é que está a pressão dentro dos vasos desse indivíduo desidratado, com pouco volume sanguíneo? Baixa. Pressão alta ou baixa? Pressão baixa. A pressão vai estar baixa. Então, alguém não entendeu que está baixa? Tem que entender que está baixa. Não pode entender outra coisa. Não entendi por que está baixa. Ó, Pouco sangue, pouca pressão. é o seguinte, pensa a mangueira aí de água da sua casa. Se você ligar ela bem pouquinho e deixar fluindo pouquinha água, você abre parcialmente a torneira. Fica fluindo pouca água dentro do tubo, dentro da mangueira. Como é que fica a pressão da mangueira? Como é que fica a pressão da água? Alta ou baixa? Baixa. Baixa. Se você vai lá e termina de abrir a torneira toda, agora o fluxo de água dentro da torneira está intenso, tem muito volume agora de água passando pela mangueira. Como é que fica a pressão agora? Agora está alta. Está alta. É a mesma ideia no nosso sistema circulatório. Quando eu Entendi. estou hidratado, eu tenho muito volume de sangue correndo nos meus vasos. A minha pressão está alta. Quando eu estou desidratado, eu tenho um baixo volume de sangue correndo nos meus vasos. Está faltando água, então o sangue é um tecido líquido,
à base de água. Então, se tem pouca água, tem pouco volume de sangue, baixa volemia. Essa baixa volemia vai fazer com que um fluxo de sanguíneo, um volume sanguíneo menor, vai representar uma pressão arterial também menor. Então, olha só, olha o que ativou a mácula densa, gente. Foi baixo nível de água e baixo nível de sódio. Mas, fisiologicamente, a mácula densa entende esse baixo nível de água e baixo nível de sódio como desidratação e pressão o quê? Baixa ou alta? Baixa. Baixa, porque está com baixo volume de sangue. Então, é isso que a mácula densa está ativando a célula justa glomerular e fazendo a célula justa glomerular produzir renina. Gente, a renina ela vai dar início a uma cascata de eventos no nosso corpo. Antes da gente ver essa cascata, me falem o que a renina precisa corrigir. Ela tem que dar início a uma sequência de eventos para corrigir o quê? Pressão arterial? A pressão tem que fazer o quê com ela? Aumentar. Aumentar. E o meu estado de hidratação? Aumentar também. Aumentar. Agora vocês vão ficar impressionados com o espetáculo que é o corpo humano. Eu vou falar Professor, tudo. Oi. agora tudo faz sentido. É por isso que os médicos passam diurético para paciente hipertenso, porque na verdade o ideal é você manter um menor volume de água dentro do organismo de um hipertenso, não é isso? Não é mais ou menos por aí? Exato, já captou o próximo capítulo da história. Lá na farmacologia, nós vamos voltar na farmacologia dos diuréticos. Aí vocês vão ver que num indivíduo que tem edema, que está inchado, está sobrando ou faltando água no corpo dele? Tá sobrando. Sobrando. Aí ele toma diurético para desinchar. Por que ele desincha? Porque ele joga água fora na urina. A pessoa que está hipertensa, ela pode ter um volume excessivo de sangue. Então ele toma diurético, joga água fora na urina. O volume sanguíneo baixa, a pressão arterial baixa. Por isso que o diurético é antihipertensivo. Quando eu começo minha aula de antihipertensivo, os alunos ficam sempre pensando, vamos dar um medicamento que age no coração. Uma pequena parte dos antihipertensivos age no coração. A grande parte dos medicamentos agem nos vasos sanguíneos ou aqui no rim. Eu vou dar alguns insights da farmacologia dos diuréticos durante a aula. Mas vocês estão pegando o fio da meada. Ó. O que a renina precisa corrigir? Já que ela foi produzida pela célula justa glomerular, sob estímulo da mácula densa, diante de um quadro de desidratação e pouco sódio, em que o indivíduo está desidratado e com pressão baixa, porque o volume sanguíneo está baixo. Nesse quadro, gente, se esse quadro levou à produção de renina, certamente é porque a renina vai corrigir esse BO aqui. Ela vai hidratar e vai aumentar a pressão. Como? Eu vou falar tudo de uma vez agora. Não vai dar tempo de anotar, nem tente. Então, só veja a minha explicação. Larga a caneta, larga tudo e veja a minha explicação do que a renina faz no corpo para conseguir me hidratar outra vez, aumentar o meu volume de sangue e subir a minha pressão novamente. Vamos lá, vou começar. Quando nós estudamos fígado, lá atrás, eu botei lá. Quando nós estudamos o fígado, eu falei que uma das funções do fígado, das inúmeras funções do fígado, era produzir uma substância chamada angiotensinogênio. O danado do hepatócito, entre as milhões de coisas que ele faz, ele produz uma proteína inativa chamada angiotensinogênio. E eu coloquei aqui para vocês, eu lembro direitinho de falar na aula. Gente, ela regula a pressão sanguínea. Eu vou voltar no angiotensinogênio lá no sistema renal. Então, quem produziu o angiotensinogênio que está circulando no meu sangue? Fígado, hepatócito. Então, o angiotensinogênio é uma proteína inativa que está circulando no meu sangue. Angiotensinogênio, proteína inativa que está circulando no meu sangue. Produzida por quem? Produzida em qual tecido? Ela é uma proteína produzida pelo fígado. Como eu disse para vocês, gente, a renina é uma enzima
Alguém sabe dizer, nessa altura do campeonato, o que uma enzima faz? Sempre que eu uso a palavra enzima em biologia. Se a renina é uma enzima, o que obrigatoriamente ela faz, que é o que toda enzima faz? Quebra. Ela quebra as moléculas. Ela, não, melhora isso aí para mim. Tá certo, mas tá ruim, vamos melhorar. Um verbo tá faltando aí, ó. Catalisadores, né, professor? Catalisa, é isso, maravilha. Uma enzima é um catalisador biológico, ela catalisa reações químicas. Então, sempre que eu ver uma enzima, eu tenho que pensar, tem algum reagente, tem uma coisa sendo transformada em outra. A enzima renina faz exatamente isso. Ela pega a proteína angiotensinogênio inativa, que está no sangue. Quem produziu ela? Fígado. Produziu o angiotensinogênio e jogou no sangue. Então, no meu sangue circula uma proteína inativa, chamada angiotensinogênio. Quando ela entra em contato com a renina, aqui no rim, o angiotensinogênio é convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai ser alvo de uma outra enzima presente nos pulmões, chamada ECA. Então, quando a angiotensina 1 passa pelos pulmões, a enzima ECA ataca a angiotensina 1 e converte ela em angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma das moléculas mais importantes do nosso organismo. Ela tem função hipertensora. Por que ela aumenta a pressão arterial? Por vários motivos. Primeiro, porque no meu coração ela aumenta a minha FC. O que é FC no meu coração? Frequência cardíaca. Ela também provoca vasoconstrição. Ela reduz o calibre dos meus vasos. Quanto menor o calibre do vaso, mais pressão no sangue, né? Está espremendo o fluxo sanguíneo. Então, quando eu vasocontraio, eu aumento a pressão. Quando eu aumento a frequência cardíaca, quando meu coração bate mais depressa, eu também aumento a pressão, porque o fluxo fica mais rápido, mais intenso. Essa angiotensina 2 não para por aí. Lá no meu hipotálamo, no meu cérebro, ela estimula a sensação de sede. Olha a angiotensina 2 corrigindo o quê? A desidratação. Ela está agindo lá no meu cérebro, no meu hipotálamo, gerando sensação de sede. Só que ela faz mais que isso. Ela age no meu próprio rim, aumentando a reabsorção de água. Afinal de contas, o indivíduo não está desidratado. Então, a angiotensina 2 vai promover a produção de 2 hormônios que aumentam a reabsorção de água no néfron. A aldosterona e o ADH. Calma. Eu estava desidratado, meu volume sanguíneo estava baixo, minha pressão estava baixa. Quem percebeu isso? A célula da mácula densa, quando detectou um fluxo de filtrado muito baixo, com pouco sódio. Ao perceber isso, a mácula densa ativou a célula justa glomerular e estimulou a célula justa glomerular a produzir renina. Renina, no sangue, ela pega o angiotensinogênio, uma proteína inativa produzida pelo fígado, e ativa em angiotensina 1. A angiotensina 1 ainda não é a minha molécula biológica ativa, é a angiotensina 2. Para que a 1 se transforme em 2, vai ser preciso que a angiotensina 1 seja atacada pela enzima ECA, que é uma enzima pulmonar. Então, a ECA quebra a angiotensina 1 e a angiotensina 2. A angiotensina 2 é a molécula que eu preciso para corrigir este problema. A minha pressão baixa, a angiotensina 2 me ajuda a corrigir, porque ela aumenta o meu batimento cardíaco e ela vasocontrai os meus vasos sanguíneos. Esses dois efeitos são hipertensores, aumentam a pressão arterial. Só que a angiotensina 2 faz mais que isso. Ela corrige o meu volume sanguíneo e o meu estado de hidratação. Por quê? Ela age no meu hipotálamo, me fazendo sentir sede.
Então, todo dia que você sentir sede, você vai pensar, tem angiotensina 2 estimulando o meu hipotálamo aqui no meu cérebro. Por isso eu estou com sede. Se eu estou com sede, a sensação de sede é gerada em resposta a uma cadeia de eventos desencadeados por desidratação. Então, se eu estou sentindo sede, eu devo beber água para corrigir a desidratação. Se eu não fizer isso, a desidratação se agrava. E aí eu posso ter um desequilíbrio hídrico, né? Ou hidroeletrolítico. Só que olha como o nosso corpo é espetacular. A angiotensina 2, ela estimula a sede. Mas a gente sempre tem água à mão, gente? Pensa um quadro de um indivíduo cronicamente desidratado. A produção de angiotensina 2 dele está alta, está estimulando sede. Só que onde ele está não tem água. Como é que ela poderia fazer para manter esse indivíduo vivo por mais tempo, já que ele não vai conseguir se hidratar bebendo água, não tem água disponível? Está no deserto. Qual que é a outra forma de eu manter água nesse corpo e deixar ele viver por mais tempo, até ele conseguir beber água de novo? Produzindo menos urina. Aqui, ó, aumentando a reabsorção de água, gente. Esse indivíduo que está desidratado, ele pode se dar o luxo de fazer uma urina volumosa? Como é que é a urina do desidratado? Volumosa ou concentrada? Concentrada. Concentrada? Por quê? Porque quando nós estamos desidratados, nosso corpo está produzindo angiotensina 2. E aí ela vai agir estimulando a reabsorção de água aqui no néfron. Como é que ela faz isso? Tem 2 hormônios que aumentam a reabsorção de água aqui no néfron. Aldosterona e ADH. ADH, para quem não sabe, é o hormônio antidiurético. Tá? ADH significa hormônio antidiurético. Olha o nome dele, gente. O nome dele já diz o que ele faz. Ele promove a produção de urina ou ele atrapalha? Atrapalha. Atrapalha, né? Ele é antidiurético. Ele é um hormônio para ser produzido quando eu estou desidratado, para não me deixar urinar em excesso. Repararam por que o sistema se chama sistema? Sistema que leva ao aumento da minha pressão arterial, porque meu coração bate mais depressa, meus vasos se contraem. Aumento o meu volume de sangue porque eu bebo mais água e reabsorvo mais água nos rins, graças aos hormônios ADH e aldosterona. Só são produzidos graças ao estímulo da angiotensina 2. É por isso que esse sistema se chama sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH, SRAAA. Esse sistema, gente, ele é responsável por aumentar a minha pressão arterial quando ela está baixa e por manter o meu estado de hidratação adequado, me fazendo sentir sede quando eu estou desidratado e me impedindo de gerar uma urina volumosa. Como? Fazendo eu reabsorver o máximo possível de água aqui no néfron. Só para vocês verem no nosso outro desenho, deixa eu puxar ele aqui para baixo, que eu vou precisar dele. Outro desenho, ó. Aqui, eu falei para vocês, no túbulo coletor, que a bomba de sódio reabsorvia sódio e água e jogava fora potássio. A aldosterona vai agir aqui, ó, estimulando essa bomba. A aldosterona é um hormônio que me faz reabsorver mais água e sódio e jogar fora potássio. Já o ADH vai agir aqui nas aquaporinas, que eu falei com vocês na aula passada, que são o último ponto de reabsorção de água. O ADH vai ativar aquaporinas, então eu vou reabsorver mais água. Como é que fica a minha volemia, gente? Maior ou menor sobre a ação do ADH e da aldosterona?
Maior. Tá mudo só para mim? Tá mudo não. Não tá me ouvindo, você aí? Agora estou. Tava Agora mudo nada. sim, mas ficou Eu mudo tava- por um Eu tava pouquinho. escrevendo. É porque eu tava escrevendo, acho que eu fiquei calado. Ah, bom. Gente, então Professor, vamos lá. Só um eu pouquinho, vou explicar mais uma vez. A angiotensina, como é que ela aumenta a minha pressão quando ela é produzida? A angiotensina 2, ela aumenta a minha frequência cardíaca, vaso, especialmente as artérias, aumentando a pressão dentro do vaso. Um coração batendo mais rápido também aumenta a pressão. Caso eu não beba água de imediato, como é que ela faz isso? A angiotensina que aumentam a reabsorção de água, a aldosterona e o ADH. Estou mostrando para vocês onde a reabsorver sódio e água, sódio e potássio. Então, eu reabsorvo sódio e água e jogo potássio fora. A água vem para o meu sangue aqui, ó, aumenta o diurético, ele ativa as aquaporinas. Então, ele vai de sangue. Em compensação, eu diminuo o meu volume de urina. Então, professor, a ADH alô? e a aldosterona, Professor, vocês entendam nós que não são estamos dois ouvindo nada. hormônios. Ah, Nós não estamos ouvindo nada, professor. voltei, pessoal. Estão me ouvindo agora? Sim. Eu estou ouvindo agora. Sim. Bora, vamos de novo. Quando eu estou desidratado, com pouca água no meu organismo, pouco sódio, pouca água significa pouco volume de sangue, então minha pressão está baixa. Quem percebe isso? Mácula densa, células da parede do meu néfron. Elas percebem esse baixo volume de água e de sódio e estimulam a célula justaglomerular, que é uma célula da parede da arteríola, a produzir uma enzima chamada renina. A renina quebra o angiotensinogênio em angiotensina 1,
Angiotensina 1 é convertida por uma enzima pulmonar, a ECA, em angiotensina 2, que é uma molécula que vai tratar de corrigir os problemas de desidratação e de baixa pressão. Como é que a angiotensina 2 faz isso? Ela faz de várias formas diferentes. Ela aumenta a minha frequência cardíaca e vasocontrai os meus vasos sanguíneos. Ambos são estímulos hipertensores, um coração batendo mais depressa aumenta a minha pressão. Vasos sanguíneos contraídos aumentam a minha pressão. A angiotensina 2 ainda corrige o meu volume sanguíneo e me reidrata. Como? No hipotálamo ela vai gerar sensação de sede, eu vou beber água. Oi? Não está aparecendo para mim nem para quase ninguém aí a apresentação, só está aparecendo o cérebro. Senhor da glória. Caiu, eu não apresentei a tela de novo. Vamos lá, que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Tá aparecendo a tela agora, gente? Para mim agora tá. Tela, áudio. Vamos de novo. Agora sim. Quando eu estou desidratado ou com baixo volume sanguíneo, porque baixa hidratação significa pouca água no corpo. Pouca água, pouco plasma, pouco sangue. Isso se reflete numa pressão baixa. Quem detecta esse estado de pouca água, baixa pressão? As células da mácula densa. Como é que elas fazem isso? Elas regulam, elas são sensoras, né, de quanto fluido está correndo dentro do néfron. No indivíduo bem hidratado, está correndo muito fluido, muita água, muito sódio, tanto que o indivíduo bem hidratado faz uma urina volumosa, porque a mácula densa fica inativa. Já no indivíduo que está com pouca água e pouco sódio, a mácula densa entende que ele está o quê? Desidratado. O volume sanguíneo está baixo, a pressão está baixa. Por conta disso, a mácula densa vai produzir uma substância, prostaglandina, para estimular a célula justa glomerular a produzir renina. E essa renina é uma enzima. O que é essa renina produzida pela célula justa glomerular? Sob estímulo da mácula densa, o que essa renina faz? Ela ativa uma proteína inativa que o fígado produziu, angiotensinogênio. Ativa em angiotensina 1. A angiotensina 1 é atacada por uma segunda enzima, a ECA, gerando a angiotensina 2, que é hipertensora. Como é que a angiotensina 2 aumenta a minha pressão, corrigindo esse problema aqui de pressão baixa? Ela contrai os meus vasos e ela aumenta a minha frequência cardíaca. Faz meu coração bater mais depressa e deixa os meus vasos contraídos, pressionando o fluxo sanguíneo. A pressão aumenta. Mas ela também corrige o meu volume de sangue e o meu estado de hidratação? Sim. Como é que a angiotensina 2 faz isso? No meu hipotálamo, ela estimula a sensação de sede. E no meu rim, ela vai me fazer reabsorver mais água no túbulo coletor, na última parte do néfron. Como que a angiotensina 2 me faz reabsorver mais água no túbulo coletor, na última parte do néfron? Porque a angiotensina 2 me faz produzir dois hormônios, um chamado antidiurético, o nome dele já fala, né? Ele diminui a diurese, diminui a produção de urina, porque ele me faz reabsorver mais água. E a aldosterona, que também reduz a produção de urina, porque também me faz reabsorver mais água. Qual que é a diferença na ação da aldosterona para o ADH? Que ambos aumentam a reabsorção de água no túbulo coletor do néfron. A diferença é pontual. Ambos os hormônios agem no túbulo coletor. A aldosterona ativa a bomba de sódio e potássio para eu reabsorver mais água, mais sódio. Enquanto que o ADH ativa as aquapolinas e eu absorvo mais água. Tanto sobre o efeito do ADH quanto da aldosterona, eu estou melhorando o meu volume sanguíneo, eu estou reabsorvendo mais água e sódio, e aqui sobre o comando do ADH, estou reabsorvendo mais água, porque ele ativa aquapolinas. Como é que está a minha urina, gente?
quando estou produzindo aldosterona e ADH? Volumosa ou concentrada? Concentrada. Concentrada. E como é que está meu volume sanguíneo quando a aldosterona e a ADH estão estimulando a reabsorção de água? Como é que está meu volume sanguíneo? Reduzido. Como é que está meu volume sanguíneo se a aldosterona está estimulando a reabsorção de água do néfron para dentro do meu sangue de volta? E se o ADH está estimulando a reabsorção de água de dentro do meu néfron para o meu sistema circulatório novamente? Como que está meu volume de sangue, gente, agora? Baixo. Baixo, quando a aldosterona está me fazendo reabsorver água e o ADH está me fazendo reabsorver água. Essa parte da volume- reabsorção é que está complicada. Ó, pensa o seguinte, gente, ou eu tenho água no néfron, ou eu tenho água no meu sistema circulatório, no meu vaso. Se eu tiver água no meu vaso, meu volume sanguíneo está alto. Se eu tiver mais água aqui no néfron, quem vai estar alto? O volume de quem? De urina, de água e De urina. excreto. Vocês entendam o seguinte, ó. Tem água passando pelos túbulos do néfron e indo em direção à formação de urina. Se eu tenho muita água, eu posso me dar o luxo de perder muita água na urina, formar uma urina mais volumosa. Mas quando eu estou desidratado, gente, e tem água aqui, ó, vindo pelo néfron para ir parar na urina, numa pessoa desidratada seria inteligente deixar essa água vir para formar uma urina volumosa? Seria interessante ou agravaria a acontece desidratação? acontece uma retenção da água aí nesse ponto? Quando a água está descendo em direção, pelo túbulo coletor para ir para o rim, para a pelve renal, onde ela já é urina, vai escorrer pelo ureter e vai para a bexiga, quando essa água está descendo aqui pelo túbulo coletor, gente, ela tem uma última chance de voltar para o meu sistema circulatório e eu não perdê-la na urina. Quais são as duas últimas chances? Os 2 pontos de reabsorção de água no túbulo coletor. Então, eu reabsorvo a água na bomba de sódio e potássio, ela pega sódio e água, tira do néfron e joga na corrente sanguínea. O outro ponto de reabsorção de água são as aquaporinas, que são poros de água, que pegam água de dentro do néfron e jogam na corrente sanguínea. A aldosterona estimula a bomba de sódio para ela reabsorver mais sódio e água. O ADH ativa as aquaporinas para reabsorver mais água. Esses 2 hormônios estão me fazendo reabsorver mais água para dentro dos meus vasos. Sob a ação deles, como é que está meu volume sanguíneo? Aumentando ou diminuindo? Aí aumentando. 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 E meu volume de urina sobre a ação deles? Está ficando maior ou menor? Menor. Menor. Se o volume de sangue aumentou, o de urina tem que diminuir. Se o volume de urina aumenta, o volume de sangue diminui. Eu quero que vocês anotem aí essas relações que existem entre volume de sangue e volume de urina. Então, vamos lá, ó. Vou anotar aqui. Se eu estou hidratado, como que está a minha volemia, gente? Volume de sangue, como é que tá? Baixo. Tá hidratado, não. Alto. Volemia. Hidratado está volume Volemia alto. alta. Como é que tá a minha pressão arterial? Alta também. Alta também. Estou hidratado, com volume, volemia alta, pressão
alta. E se eu estiver desidratado? Como é que está a minha volemia? Quanto volume? Volemia baixa, pressão arterial Volemia baixa. Pressão arterial baixa. Então, gente, pensa o seguinte: eu estou desidratado, volemia baixa, pressão arterial baixa. Eu vou ativar o sistema renina-angiotensina e vou produzir quem? Angiotensina 2. Ela vai corrigir o problema de pressão baixa e volemia baixa? Não é ela que vai provocar a reabsorção? Ela vai provocar a reabsorção de água. Então, se a minha volemia estava baixa, na hora que eu começar a reabsorver água, minha volemia vai ficar o quê? Volumosa. Alta. Ela ainda vai me fazer beber água para garantir esse aumento de volume, para me reidratar. A minha pressão que estava baixa, ela ainda vai corrigir, fazendo meu coração bater mais depressa e contraindo os meus vasos. A angiotensina 2, gente, é uma substância hipertensora que age em vários tecidos. Notaram que ela promove sede, estimulando o meu hipotálamo, que é o sistema nervoso central? Ela também promove reabsorção de água, estimulando o meu rim. E ela age sobre os meus vasos, também age sobre o meu tecido cardíaco. É uma substância que é hipertensora e reidratante por vários motivos. Sempre que eu estou com pressão baixa e desidratado, eu quero que o sistema renina, angiotensina, aldosterona se ative para que leve à produção de angiotensina 2. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu sou hipertenso. Descobri que eu tenho um quadro de hipertensão. É interessante para mim produzir angiotensina 2 normalmente, ou num hipertenso, essa molécula pode ser um problema? Certamente ela vai ser um problema, porque uma das funções dela é isso, né? É levar à hipertensão. Olha, ela é hipertensora por 3 motivos. Ela é totalmente hipertensora, né? Ela é hipertensora porque ela acelera o coração. Ela é hipertensora porque ela vasocontrai os vasos sanguíneos. E então ela é hipertensora por 3 motivos diferentes: acelerar o coração, vasocontrair e aumentar a volemia. Claro, gente, que num hipertenso eu não quero produzir angiotensina 2. Então esse é o spoiler de farmacologia que eu ia dar para vocês. Pensem como farmacologistas. Se vocês tivessem que parar a produção de conhecendo a cascata que leva até a produção dela. Nenhum estamos ruim de futuros farmacologistas, hein? Como, gente, que eu Ficou mudo, paro a professor. produção dela numa hipertenso? Nós já ele produz. O Ah, professor tá. ficou mudo de Nós novo, concordamos que tá no travando. hipertenso é má ideia ele tá sem conexão. Tudo que eu ouço vocês normal. Professor, Vamos lá, toda hora estão me tá ouvindo ou travando. não? Agora tá. Tá? Vou perguntar de Sem novo, vídeo, então. mas Ver tá. se vocês conseguem ouvir. Agora sim. Caiu a Voltou a imagem? Voltou. Então vamos lá. Última perguntinha para a gente terminar a aula. Nós concordamos que para o hipertenso é boa ou má ideia ele produzir angiotensina 2? Indivíduo hipertenso, tem essa doença crônica. É má ideia, ele tem que tomar bastante água. Má ideia.
Ah, tomar bastante água é boa ideia para hipertenso também? Eu quero ele muito hidratado? Ah, é interessante, né? Não pode desidratar nem hidratar demais. Não, se ele hidratar demais, ele aumenta muito o volume. Se ele aumentar o volume, ele aumenta a pressão. Então, eu não quero angiotensina 2 no hipertenso. Eu perguntei para vocês, gente, como é que eu paro a produção dela? Se vocês fossem farmacologistas, ia disse para vocês, eu preciso que vocês interrompam a produção de angiotensina 2 no organismo dos hipertensos. Você vai pensar de imediato, a angiotensina 2 é produzida como? Você vai se lembrar do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se a sua meta no hipertenso é parar a produção de angiotensina 2, como que vocês fariam isso? Boa pergunta. Uai, professor. Não faço Eu ideia. Eu acho que não tem muito a ver, não, mas seria com um fármaco vasodilatador, sei lá. Não, o vasodilatador diminuiria a pressão, mas ele não interferiria na produção de angiotensina. A gente concorda se eu não produzir renina, ou se eu inibir a renina, eu vou ter angiotensina no corpo desse indivíduo? Angiotensina 2? Não, Não vai vai ter. ter. Se eu inibir a renina, o angiotensinogênio não vira angiotensina 1. E se eu inibir a ECA? Se eu inibir a enzima ECA, eu vou ter angiotensina 2? Não, porque ela Não. precisa dela. Porque a 1 não será convertida em 2. Esse era o spoiler que eu queria dar para vocês, gente. Existem medicamentos que inibem a enzima conversora da angiotensina, que a gente chama de ECA, de enzima conversora da angiotensina. Por quê? Porque ela é a enzima que converte a angiotensina 1 em 2. Tem medicamentos que inibem essa enzima e impedem a produção de angiotensina 2. Se eles impedem a pressão de angiotensina 2, eles aumentam a pressão ou eles abaixam a pressão? Abaixa Baixa a a pressão. pressão. Abaixam. São medicamentos muito conhecidos. Vocês conhecem eles como captopril, enalapril. São medicamentos que bloqueiam a enzima conversora da angiotensina, impedem que a 1 se transforme em 2. Com menos angiotensina 2, esses indivíduos têm um coração menos acelerado, vasos mais dilatados, e eles reabsorvem menos água, porque falta angiotensina. Com isso, a pressão deles abaixa. Oi? E a losartana potássica, como que ela funciona aí? Perfeito. Inibidor da angiotensina 2. Mesmo que o hipertenso a produza, a losartana é um competidor da angiotensina. Ela não deixa a angiotensina funcionar. Não deixa ela gerar sede, não deixa ela estimular a reabsorção de água, não deixa ela aumentar a frequência cardíaca e nem vasocontrair. Ela é um competidor. Mas aí vai deixar não ele. muda, não, professor? Vai o quê? Desculpa, não entendi. Vai deixar o hipertenso desidratado. Aí o hipertenso vai reduzir o volume sanguíneo, que estava em excesso, e voltar para os níveis normais. Não significa desidratação. Não significa que ele vai parar de beber água. Ele só vai regular o volume sanguíneo dele, a quantidade de líquido. Mas Porque isso aí não normalmente prejudica ele, não, professor? em grandes quantidades, se eu tomar uma overdose de uma substância que pare a produção de angiotensina, como o captopril, ou que compita com ela, como a losartana, eu posso reduzir excessivamente a minha pressão arterial e ter uma hipotensão. Por isso que existe dose de medicamento. Eu tenho que tomar o suficiente para reduzir os níveis de angiotensina, para apenas normalizar a pressão do hipertenso, e não para jogá-lo num quadro de hipotensão. Se ele tomar em excesso qualquer um desses fármacos, o enalapril, que não deixa produzir, e a losartana, que compete com a angiotensina 2, se ele tomar qualquer um desses em excesso, ele vai ter um quadro de hipotensão. Aí vai prejudicar? Vai. Por isso que o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose. Na dose certa, antihipertensivo. Numa dose exagerada, um hipotensor
pode até ser fatal, provocar uma parada cardíaca. Então, o fármaco não vai inibir o funcionamento desse processo. Vai Não reduzir a força do processo, digamos assim. Atenua porque esse processo aqui no hipertenso está descompensado. Ele tem uma quantidade de angiotensina 2 exagerada. Por isso que ele se tornou hipertenso. Um dos motivos para ele ter se tornado hipertenso. Esse sistema se desregulou nele. Ele produz angiotensina 2 demais. Nós precisamos produzir angiotensina 2? Sim, pontualmente, quando nós estamos desidratados. Não produzimos ela o tempo todo. Desidratou, pressão baixou, eu produzo angiotensina 2. Estou hidratado, pressão está normal, meus níveis de angiotensina 2 são baixíssimos. Professor, Oi. quais são os fatores que faz desregular esse sistema? Olha, a gente sabe que tem uma natureza genética, a hipertensão tem uma forte base genética, então, em algum momento da vida, a gente pode acabar desregulando esse sistema, muitas vezes por uma desregulação nos níveis de adrenalina e noradrenalina no nosso corpo, também vão estimular a produção de renina. Pode ser por conta de uma dieta inadequada, um consumo de sódio excessivo que me faz reter líquidos, aumenta a minha pressão. Pode ser também por conta de hábitos de vida mesmo, sedentarismo, obesidade. A gente sabe que, não sabe como, mas eles interferem e desregulam esse sistema ao longo dos anos. Tabagismo podem alterar o equilíbrio da nossa pressão arterial, que está muito relacionado ao nosso nível de hidratação, a quanto volume de sangue está fluindo dentro dos nossos vasos. Professor, o AAS, ele é comprimidinho, rosinha, né? Ele Sim. age nesse sistema aí? Não, o AS ele é anticoagulante. Ele é usado para prevenir a formação de trombos. Nós falamos algumas aulas atrás aí, aquela formação de massas sólidas no sangue, né, de fibrina com plaquetas. O AS diminui a atividade das plaquetas, por isso eu não formo trombos. O efeito dele é pró-hemorrágico, mas é anticoagulante. Quem vai tomar são essas pessoas que têm maior propensão a formar trombos. O pessoal fala que afina, né? Afina o sangue. Não é que afina, né? O efeito, isso é a forma leiga de dizer, né? O efeito dele é anticoagulante, ele dificulta a coagulação do sangue. E as pessoas falam, afina, raleia o sangue, mas ele é um anticoagulante. Bom para pós-operatório, então, professor? Pós-operatório. Quando eu faço uma operação, eu corto muitos vasos, então eu posso ter uma coagulação excessiva para fechar todos aqueles vasos que foram cortados. Se eu tiver uma coagulação excessiva, eu posso ter trombose. E aí o anticoagulante é usado sempre após uma cirurgia, nunca antes. Porque se eu usar anticoagulante antes e cortar uma pessoa, ela não para de sangrar. Eu bloqueio a coagulação. Primeiro eu faço a cirurgia, deixo coagular. Depois eu uso o anticoagulante só para não coagular em excesso. Entendi. Professor, os outros fármacos da família da família TAN agem da mesma forma que a losartana, porque a minha mãe ela é hipertensa há muitos anos, e ela tomou losartana durante muito tempo. Aí, a um dado momento, a losartana já não conseguia controlar a pressão dela. Aí o médico passou valsartana associado ao amlodipino de 5. Aí sim, agora sim a pressão dela controla. A valsartana, ela tem um efeito parecido com o da losartana? Olha, nos estudos clínicos são semelhantes, inclusive com potências idênticas. O que pode ter contribuído para melhorar a pressão da sua mãe é que ele acrescentou um novo medicamento antihipertensivo, o amlodipino. Ele fez uma associação. Se ele tivesse associado com a losartana, talvez tivesse dado o mesmo resultado. Valsartana e losartana são medicamentos da mesma classe, com a mesma ação farmacológica e que não têm potências significativamente diferentes. Entendi.
ela não se adaptou bem com o Valsartana, também não abaixou a pressão dela, só deu certo com o Valsartana. Valsartana, então ela teve aquela resposta individual. Nós vamos falar disso em farmacologia. Na teoria, são medicamentos parecidos, mas os indivíduos podem responder de forma própria. A gente nunca tem um efeito semelhante em todo mundo. Tem pessoas que respondem de forma muito individual a um mesmo medicamento numa mesma dose. Tipo o Dramin, que é um medicamento que as pessoas tomam às vezes para dormir. Nem é essa a indicação dele, mas tomam. Tem gente que tem um efeito farmacológico intenso. Tem gente que relata não ter efeito algum. Então, esse efeito ele é individual. Entendi. Estudem o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? É um sistema bastante complexo.